Boa noite. Chegamos então ao fim da nossa série de 4 domingos, com temas variados, mas que tinham como fio condutor a ideia, outra leitura, como enxergar este mundo, ler este mundo fora da caixa deste século, com uma visão bíblica, uma cosmovisão criacionista. E fizemos assim uma viagem por alguns temas, alguns bastante desconexos aparentemente, né? Falamos domingo passado sobre extraterrestres. No primeiro domingo falamos um pouco sobre criacionismo, um tema um pouco mais assim, testemunhal. Contei para vocês um pouco da minha experiência de ex-evolucionista. E deixamos para esse domingo um tema que, estranhamente, curiosamente, tem sido alvo de algumas polêmicas em pleno século XXI. Uma era em que temos aí telescópios espaciais, satélites, viagens ao espaço. Há pessoas que têm se levantado questionando se a Terra realmente seria um globo. Teria esse formato, né, arredondado. E são então os terraplanistas. Eu confesso a vocês que foi complicado, eu tive que gastar bastante tempo assistindo vários vídeos no YouTube, lendo bastante material, sendo que o nosso tempo já é curto, né? E eu quase que me neguei a apresentar esse tema, não fosse o pedido dos jovens aqui da igreja, da liderança, né? Me dizendo o seguinte: olha, mas tem gente em nosso meio que tem ficado com dúvidas. E eu fico assim bastante preocupado quando eu vejo algumas coisas como essa, algumas teorias de conspiração que começam a aflorar, né, no meio daquele povo que não deveria perecer por falta de conhecimento. Mas que importância tem crer que a Terra é globo, é plana, isso tem alguma coisa a ver com a minha salvação? Não. Mas aquele que abriga uma dúvida, ou que passa a crer num erro, ele começa a abrir a porta para uma série de outros problemas. E algumas pessoas dessas ou são mal informadas, assim, falta realmente conhecimento científico, conhecimento de hermenêutica bíblica, ou então, se são bem informados, podem estar padecendo de um mal chamado dissonância cognitiva. Que daí você fala, mas não adianta, tudo que você falar vai ser rebatido. E por incrível que pareça, eu vou gastar aqui hoje 2h30, calma, poderia, eu tive que chegar um momento hoje mesmo ainda dizer assim, chega. Porque os argumentos, você pensa no argumento e surgem outros 5 que poderia usar numa palestra. Eu disse, não, tá bom, já tá bom demais, né? Mas por incrível que pareça, para cada argumento que você apresenta, os ditos terraplanistas apresentam um contra-argumento. E assim a discussão fica meio que interminável. A minha intenção aqui hoje não é convencer ninguém. De novo, eu falei sobre música aqui também, né? E eu disse, eu não quero convencer ninguém. Eu vou apresentar aqui o que a ciência me mostra e o que a Bíblia também me mostra, e o restante é com vocês. Se isso servir para vacinar alguns, que bom. Para prevenir maiores problemas, que bom. E para convencer outros, que assim seja, né? Mas eu deixo esse papel naturalmente com o Espírito Santo. Não me compete fazer isso, né? E quero apresentar o tema da maneira mais respeitosa, tranquila possível, né? E quero dizer também, repetir o que eu já falei outras vezes, que eu só sou adventista e criacionista hoje porque eu não tenho medo da verdade. Só a verdade liberta. E eu gosto de seguir uma máxima aí de um filósofo grego que dizia assim: siga as evidências, levem aonde levar. E se eu me tornei criacionista é porque eu segui as evidências. E eu não teria medo nenhum de repensar tudo que eu creio se fosse para encontrar a verdade. Se eu descobrisse que a verdade não está aqui, eu já fiz isso uma vez, não teria receio nenhum de deixar tudo para trás e seguir a verdade. Eu não quero ser hipócrita, eu não quero seguir a mentira, não quero ser um adventista por conveniência. Como é que você consegue conviver com a sua consciência se for assim? Porque tem emprego? Porque é um pastor? Eu sou pastor há 2 anos apenas, fui ordenado há pouco tempo. Sou obreiro há algum tempo, mas antes disso, eu contei a minha história para vocês aqui. Eu tive que abrir mão de muita coisa, de liderança numa outra igreja, de convicções que me eram preciosas, mas se for pela verdade, vale a pena abrir mão delas, não é? E se algum dia me provasse que a Terra é plana, eu aceitaria isso, mas ainda não deu.
Nem vai dar. Eu quero começar então, eu quero pedir nesta noite de modo especial que você fique comigo. Deu para entender? Nós vamos aqui explorar uma série de argumentos. Eu procurei agrupar assim aqueles mais interessantes e que eu pudesse explicar, porque eu consultei alguns amigos físicos que me explicaram coisas que eu até entendi, mas não saberia explicar. Então eu juntei aquilo que eu entendi e que eu seria capaz de transmitir para vocês. Mas acreditem, a coisa pode descer a níveis muito mais complexos do que aquilo que eu vou apresentar aqui nesta noite. Antes, só para ilustrar como algumas pessoas tentam defender seus pontos de vista e acabam dando tiro no pé, eu vou apresentar aqui 2 argumentos criacionistas que são fake, são falsos, e que são bem perigosos porque podem até trazer descrédito àquilo que nós queremos defender. Por exemplo, o tal do universo-jovismo. Já ouviu falar sobre isso? Há pessoas criacionistas que defendem que não apenas a Terra, ou a vida na Terra, mas o próprio universo, todo o cosmos, teria apenas de 6 a no máximo 10 mil anos. Isso é complicado, bastante complicado. Veja, apesar dessa alegação de que se baseia na Bíblia esse argumento, a ideia de que o universo seja jovem, ou que tenha sido criado na semana da criação em Gênesis 1, precedendo imediatamente a terraformação, que foi o momento que Deus passou a organizar a terra para conter vida, para abrigar vida, é de fato impossível provar biblicamente sem violar as regras da hermenêutica. E eu quero ler com vocês, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, então já pegue aí a sua palavra de Deus, e nós vamos começar por Jó, capítulo 38, verso 7. Nós temos que ser rápidos aqui, porque na verdade isso é apenas uma amostra do que se pode fazer quando você distorce a hermenêutica, quando você distorce a correta interpretação da Bíblia. Será que o universo é jovem como a Terra? Ou a vida na Terra é jovem e o universo é antigo? O que diz a Bíblia sobre isso? Depois eu vou ver o que diz a ciência. Jó 38, verso 7 diz assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, e o relato prossegue falando da criação da terra. E nós sabemos que em linguagem poética, bíblica e até profética, estrelas representam anjos, porque estrelas de fato não cantam, anjos cantam. Então, antes de Deus criar a terra, anjos já estavam cantando, celebrando, exaltando o Criador pelo ato que ele ia fazer, né? Logo, já havia alguma coisa antes de a terra ter sido criada, pelo menos os anjos. Outro texto interessante, Provérbios 8, avance agora, passe por Salmos e vá a Provérbios, capítulo 8, versos 22 a 31. Bom, aqui eu tenho que resumir porque realmente é muita coisa, mas enfim, fala da sabedoria, né? Que ela já existia antes mesmo de o mundo haver sido criado. Mais uma vez vemos algo existindo, precedendo a criação da terra. Efésios, vamos ao Novo Testamento. Depois você pode conferir em casa, eu vou deixar essa apresentação também disponível lá no meu Prezi, que é um site onde eu guardo todas as minhas apresentações. Nenhuma delas tem copyright, são todas disponíveis ali. Você pode usar à vontade, esse material pode servir até como material de estudo ou de compartilhamento com as pessoas. Efésios 1, verso 4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como assim, antes da fundação do mundo? Quer dizer que já havia alguma coisa antes da fundação do mundo? Sim, obviamente. E Apocalipse 13, 8, para ficarmos apenas com 4 textos, Apocalipse 13, verso 8, diz o seguinte: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou até, em outras traduções, antes disso. Ou seja, há textos bíblicos que indicam realmente o fato de que, além desses que a gente leu, Deus, quando cria o universo, ele cria o tempo e o espaço e a matéria. A criação do universo é a criação do tempo e espaço. Então não faz sentido dizer uma coisa tipo assim: o que havia antes do tempo?
É uma pergunta meio estranha, mais ou menos como Stephen Hawking dizia, como perguntar o que há ao sul do Polo Sul, não é? Não havia. Quando Deus cria o tempo, ele passa a existir, né? O universo passa a existir. E com respeito ao que diz a ciência para a gente, basta dizer que hoje é possível você perceber que há estrelas que estão a bilhões de anos-luz daqui. O que significa dizer que a luz delas, viajando 300 mil quilômetros por segundo, chegou aqui agora, portanto elas estão a 13, 12, 10 bilhões de anos de distância da Terra. E se elas estão toda essa distância e todo esse tempo longe daqui, quer dizer que existiam muito antes de haver vida em nosso planeta. Ou seja, defender a ideia de um universo jovem, eu não tenho tempo de me deter mais nisso aqui, porque o nosso assunto é outro, é um tiro no pé, porque você vai atrair desnecessariamente o vitupério, o deboche sobre a nossa causa. Já não basta isso acontecer por causa do sábado, por causa da semana da criação, de Adão e Eva, assuntos que, claro, a gente tem como demonstrar bíblica e cientificamente, mas para que atrair o escárnio sobre outras questões, né? E que nós não temos como demonstrar, como provar. Outra questão delicada é o tal do evoteísmo, ou seja, a evolução teísta. Há pessoas que creem na evolução e tentam colocar Deus na equação. E esse gráfico aqui, eu não vou ter tempo de me demorar nele, mas é bem interessante. Um dos meus alunos de pós-graduação lá em Tatuí, o Flávio Carvalho, que é designer da revista Vida e Saúde, meu colega de trabalho, ele elaborou um gráfico muito interessante, você pode ver depois na apresentação, que mostra as inconsistências de uma visão evoteísta, que tenta fundir, de alguma forma, o criacionismo com o evolucionismo, criando um híbrido totalmente estranho, uma quimera, uma teoria amorfa, complicadíssima. As implicações são muito sérias, então, realmente, são ideias que atentam contra a própria Bíblia, contra o criacionismo e contra o cristianismo. Mas vamos, então, ao que realmente nos interessa nessa noite, que é outro tiro no pé. E o que é mais complicado é ver que algumas pessoas que defendem essa ideia se dizem criacionistas. É por isso que eu fico chateado. Fico meio preocupado. Porque nós já temos motivos de sobra para ser criticados. Vamos adicionar um que nem sequer é bíblico e muito menos científico, aí a coisa fica bem feia, né? Terraplanismo. Eu recebi esse e-mail faz 2 semanas, então eu quero mostrar algo para vocês factual. Quase toda semana eu recebo um e-mail de um terraplanista querendo me convencer. E esse aqui foi recente, então eu vou ler para vocês, isso é fato. Gênesis 1:6 fala sobre o firmamento e também muitas outras passagens. Em cima do firmamento tem água, não existe espaço. Lembra quando Deus abriu as comportas do céu na época do dilúvio? Firmamento é o domo celestial ou abóbada. A tradução é a mesma. Os livros do ensino fundamental nos dizem que evoluímos do macaco. Nem isso dizem, está errado. Mas enfim, que nosso planeta está viajando a 1 milhão de quilômetros por hora no espaço infinito. O curioso é que as estrelas estão sempre no mesmo lugar. E nós, nessa velocidade, todas as árvores nem balançam. Eu tive que me segurar e responder com educação, como eu sempre procuro fazer, né? Que é uma alma por quem Jesus morreu também, né? Mas assim, complicado, né? Então vamos lá. Eu consegui essa animação 3D para mostrar o que esse rapaz pensa de fato. Solta para mim lá, por favor. É só clicar no meio da tela e você vai entender como eles pensam, se você nunca viu isso. Assim é o modelo terraplanista. Sol e Lua são 2 holofotes que têm o mesmo tamanho e giram assim, né, circularmente, iluminando um setor por vez da Terra. Então ali onde está sendo iluminado naturalmente, que é o dia, e no outro lado, onde está a Lua, é a noite. A Terra é plana, cercada por um paredão de gelo, que é o que eles chamam então de Polo Sul. Não é nem polo, né? Mas enfim, é um paredão de gelo. É isso aí. Gostaram? Se convenceram agora? Temos que analisar esse modelo. Primeiramente, a palavra que aquele amigo cita como sendo firmamento é a palavra hebraica raquia. Ou seja, é o que separa águas de cima e águas de baixo. Como é que as pessoas sabiam disso naquele tempo? Óbvio, chove. Então tem água lá em cima. Era simples observação.
Então eles diziam que havia realmente algo entre as águas daqui e as águas de lá. E não há. Só que a gente chama hoje de atmosfera, né? Raquia, ela era a forma antiga de entender as coisas numa linguagem que refletia aquilo que eles observavam. A própria Bíblia nos indica que devemos procurar na natureza as informações sobre como as coisas funcionam. A Bíblia não explica necessariamente como as coisas funcionam, mas ela nos dá pressupostos, nos dá orientação para que usemos a natureza, a ciência. Por exemplo, Paulo lá em Romanos capítulo 1, né, versos 19 e 20. Os atributos invisíveis de Deus podem ser percebidos por meio do quê? Das coisas criadas. Na verdade, a ciência experimental nasce de uma compreensão adequada que Isaac Newton, Galileu, Copérnico tiveram da Bíblia. Eles, como devotos cristãos e leitores da Bíblia, estudiosos da Bíblia, entenderam por ela que era preciso dar um passo adiante e observar a natureza, e estudar a natureza, fazer experimentos na natureza. E assim a ciência e a Bíblia se dão as mãos e a gente entende as coisas. E ao investigarmos a natureza, o que a gente percebe? A Terra é plana? Se não for, temos que repensar, né? Temos que aceitar os fatos, seguir as evidências, levem aonde nos levar. Então o sentido de raquia, no texto de Gênesis, é atmosfera. Não da fantasia popular, do domo sólido, como uma cúpula sólida, como eles creem que exista aí acima de nós, né? Então veja lá, a Septuaginta, que é a versão dos 70, né? A versão grega, traduzida por sábios judeus do hebraico para o grego, a palavra raquia simplesmente quer dizer fixação. E às vezes também é mencionada como um cobertor sobre a terra. Peraí, mas cobertor é mole. É só uma proteção. Então, qual é que você vai optar? A palavra tem várias traduções. Qual que você escolhe? Uma cúpula de metal ou um cobertor que é colocado para proteger ali, flexível? Por que escolher a tradução algo duro, algo sólido? Se tem outras acepções da palavra, você percebeu? Outra coisa que ele falou naquele e-mail, né? As estrelas são fixas. Está errado. Não são fixas. Quando você está viajando numa rodovia, não dá a impressão que as montanhas ao longe estão paradas? E que o que está mais perto passa rápido? É a mesma coisa. As estrelas estão muito distantes daqui. Elas não estão fixas, elas se movem também, mas pela distância, na perspectiva, nos dá a impressão de que elas estão paradas. Mas é só você observar em épocas diferentes do ano, você percebe que elas se movem. Tudo se move, né, no cosmos, né? Então isso também é uma coisa falsa, uma percepção equivocada desse amigo que me escreveu, tentando me convencer. Olha só, a palavra firmamento, na verdade, é uma tradução infeliz de raquia, feita por Jerônimo, ou São Jerônimo, né, da Igreja Católica, lá nos anos 400, alguma coisa, 300, alguma coisa, que traduziu a Bíblia para o latim, né, é a chamada Vulgata. Então, o erro começa com Jerônimo. Raquia não é corretamente traduzido aqui por firmamento. O correto mesmo é expansão. Deus fez uma expansão entre as águas de baixo e as águas de cima. Se a coisa é sólida mesmo, por que Gênesis 1, versos 20 e 21, diz que as aves voam no firmamento? Alguma coisa consegue voar no meio de um metal? De uma coisa dura? Você percebe como é que é escrito ali? Não está voando abaixo nem acima. A Bíblia diz, as aves voam no firmamento. É porque a palavra não está adequadamente traduzida. Repito, o correto seria, as aves voam na expansão do céu, ou no céu mesmo. Está dando para entender até aqui? Isso é importante porque são textos que eles utilizam, né? Se eu pegar, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, a tradução está correta. Diz assim, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céus. Está tão claro que não precisa nem desenhar. O que é a expansão? O que Deus disse que é a expansão? Céu. Acabou. Não é metal, não é madeira, é céu, só, atmosfera. Outra versão aí em espanhol diz corretamente, disse Deus, seja um estendimento, uma expansão no meio das águas, e haja uma separação entre águas e águas, e Deus chamou isso de cielos, ou céus, né?
tão claro. Deus chamou de céu, eu vou dizer que é outra coisa? Haja petulância aí, né? Muito bem. Outro texto que é mal interpretado, Isaías capítulo 40, verso 22, aquele texto clássico que diz que Deus está sentado sobre o círculo, ou, algumas traduções, sobre a redondeza da terra, né? A palavra é hug, do hebraico, que quer dizer realmente um círculo. Agora, por que o escritor não usou a palavra dur, que é bola? Simples, olha como a Bíblia é perfeita, porque a terra não é uma bola. Sabiam disso? Qual é o formato da terra? Um geóide. Ela é quase uma bola, mas achatada nos polos. E graças a Deus que a palavra usada não foi bola ou esfera, porque a esfera é perfeita. Aí sabe o que diriam os ateus para nós? A Bíblia está errada, porque a terra não é uma bola, não é uma esfera, ela é um geóide. Ok, a palavra não foi bola realmente, embora ele pudesse ter usado a palavra bola. A palavra foi círculo, que é do ponto de vista de quem está observando, realmente, se eu olhar para os lados, eu verei essa configuração circular. Deu para entender também esse ponto? Enfim, a Bíblia é exata em sua descrição do formato da terra, em termos gerais, e não empregou um termo específico que é equivocado nesse caso. Não corresponderia mesmo à realidade. Mateus 4, versos 8 e 9, que também é um texto muito usado, eu vou citar, você conhece, diz que o diabo pegou Jesus, o levou para uma alta montanha e ele pôde ver, e lhe mostrou todos os reinos da terra. Aí sabe o que diz os terraplanistas? Se é possível ver todos os reinos, é porque a terra é plana. Porque se não fosse, não dá para ver do outro lado. O reino da China não dá para ver. Amigo, aí eu pergunto assim, se a terra realmente é plana e dá para ver todos os reinos da terra, por que à noite eu não vejo o sol do outro lado? Se ele gira para lá assim, né? Só vai para longe. Eu não consigo enxergá-lo. Não tem sentido isso, né? Obviamente que aí é uma figura de linguagem. O diabo não precisava mostrar todos os reinos, o Império Ming, não precisava. Ele mostrou os reinos do mundo para Jesus, para que ele cedesse àquela tentação de adorá-lo, não é? Porque se fosse assim, bastava subir numa montanha para ver o sol do outro lado. Ninguém consegue ver à noite. O sol some, né? Gerhard Hazel, um grande teólogo adventista, no livro He Spoke and It Was, ele diz o seguinte, que algumas passagens poéticas descrevem os alicerces da terra como descansando sobre colunas. Já leram isso já? Outra passagem que eles gostam, porque eles são muito literalistas, né? A terra está sobre colunas. Essas palavras são usadas apenas em poesia e são mais bem entendidas como metáforas. Até hoje falamos metaforicamente das colunas da igreja, não é? Quem são esses? São os líderes, os membros de confiança da comunidade de crentes. Então, as colunas da terra são metáforas que descrevem Deus como aquele que pode apoiar ou mover os fundamentos internos que mantém a terra no lugar e unida, porque Ele é o Criador. Se você usar literalmente alguns textos, tem que usar todos. Quer dizer então que nós estamos vendo aqui várias colunas sentadas, né? Não tem sentido. Nós temos que entender um pouquinho também de literatura e saber que existem metáforas, hipérboles, né? Ontem mesmo, eu acho, no Reavados por Sua Palavra, a gente lê um texto que fala assim, quem não odiar pai e mãe não é digno de mim, não é? Jesus não falou isso? Jesus não falou isso? Então você tem que odiar o seu pai? Hipérbole. Naquele tempo era muito comum dizer isso, né? Que na verdade no texto correlato em Mateus diz, quem amar mais o pai ou a mãe do que a mim, não é digno de mim. É amar mais a Deus, não é odiar o pai. É uma hipérbole. O grão de mostarda não é o menor dos grãos também. Nós temos que entender, né, que muitas expressões são próprias da linguagem, exageros literários, né, e assim por diante. Apocalipse 7:1 é um texto curioso e que se eu for levar ao pé da letra também vai dar problema agora. Porque lá fala assim que os anjos, você conhece bem o texto, eu vou citá-lo, os anjos estão segurando os 4 ventos dos 4 cantos da terra. Acabei de descobrir na Bíblia que a terra não é um círculo mesmo. Ela é sei lá o que é isso, é um quadrado bidimensional. Tem esse formato aqui, tá? Porque tem 4 cantos. Então eles estão errados, nós também estamos errados. A Bíblia fala que, na verdade, esse é o formato. E agora? É óbvio que a terra não tem cantos, mas essa expressão simplesmente denota algo global, de todos os lados da terra. Você percebe como a coisa começa a ficar complicada? Se a gente for tão assim literalista, né? Então,
as pessoas têm que aprender a ler a Bíblia e usar ferramentas simples de hermenêutica. Ou daqui a pouco, além de terraplanistas, vamos ter gente acreditando que o morcego é ave, que a lebre rumina, que é para literalmente arrancar um olho e por aí vai. Jesus não mandou arrancar um olho? Então vai e faz o mesmo. Está na Bíblia. Hermenêutica, regrinhas básicas de interpretação, né? Senão a coisa fica complicada, né? Isso deriva de uma má compreensão do que é revelação, na verdade, e inspiração, né? Também daria aqui para ficar um bom tempo falando sobre isso, mas infelizmente o tempo não permite. Enfim, nós não cremos que Deus ditou as palavras da Bíblia, com exceção aí, excetuando apenas os 10 mandamentos, que ele escreveu com o seu próprio dedo. Mas todo o conteúdo da Bíblia, o restante da Bíblia foi inspiração, teopneustos, né? Deus ele sopra uma ideia e o profeta, o autor inspirado, registra isso com as suas palavras. Por isso que a Bíblia, como diz o Dr. Rodrigo, é o livro de Deus em consultaque humano. É a palavra de Deus em linguagem humana, com as limitações próprias da linguagem humana também, né? Agora, os inerrantistas são aqueles que creem que a Bíblia foi ditada por Deus. Então, se são 4 cantos, são 4 cantos. Se são colunas, são colunas. Se é um círculo, então é uma pizza. A Bíblia a Terra é uma pizza. Porque eles creem que as letras são inspiradas, foram ditadas. Esse é um ponto focal nessa discussão. A compreensão do que é revelação e inspiração. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos na revelação de Deus, a inspiração de ideias, de pensamentos, não de palavras. Ditado, não foi assim. Se for, teremos sérios problemas também ao estudar a palavra de Deus. Muito bem. O que Ellen White falou sobre isso? E agora aqui eu vou falar especificamente para os adventistas do sétimo dia. Eu até admito, até respeito, né, que pessoas que não creem exatamente como nós cremos na Bíblia, não estudam a fundo a Bíblia e nem conhecem tanto de ciência, se deixem levar por essas ideias. Mas um adventista do sétimo dia, isso me irrita. Eu tenho que ser sincero. Não dá. É como um adventista evolucionista, um adventista espírita. Você percebe água e óleo aí? Não se mistura. Adventista terraplanista? Não dá. Quer ver? Nós, adventistas, cremos que Ellen White é uma profetisa de Deus inspirada pelo Espírito Santo e que escreveu sob a atuação desse Espírito Santo. Que, à semelhança dos profetas bíblicos, recebeu ideias, visões, sonhos e registrou tudo isso em suas palavras. E agora o problema não é mais grego e hebraico, é muito fácil, é inglês. Inglês século XIX, dá para pesquisar muito facilmente. É uma língua bem mais simples até. Então, como confundir textos como, por exemplo, estes? Pena que cortou ali. Mas, enfim, Deus os dotou de capacidade por meio das quais devem eles estender a sua obra até que ela circunde o globo. Ah, mas pode ser que signifique círculo. Não dá. O inglês é globo. A palavra em inglês é circundar. Se você é adventista e crê na terra plana, é melhor mudar de nome. Outro texto. Satanás decidiu-se a fazer valer o seu direito de governar o mundo. Fora bem sucedido ao estabelecer a idolatria em toda parte do pizza. Globe. A palavra está lá, globo. Outro texto. Aos mais remotos recantos do globo, assim é desígnio de Deus que a luz do Evangelho alcance toda pessoa na superfície da terra. Devemos levar a mensagem aos mais remotos recantos do globo. Viram só? Olha isso aqui então. Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. Tão claro. E quando o sétimo dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo sol e que governa o dia, em todos os países e regiões é o tempo para observar o sábado. O sábado foi feito para um mundo esférico, sendo, portanto, requerida a obediência das pessoas em perfeita harmonia com o mundo criado pelo Senhor. E aí, o que você acha? Dá para ser adventista e terraplanista? Só se descartar a crença adventista. E se fizer isso, não é mais adventista? Ok?
Já vimos o que diz a Bíblia, o que disse Ellen White, agora vamos ao que diz a ciência, que é tem a história no meio ainda. Vamos por partes. O que diz a história a respeito dessa ideia de terraplanismo? Você vai se surpreender, talvez. Porque, olha só, esse é um livro altamente recomendável. A Sociedade Criacionista Brasileira está preparando uma segunda edição desse livro em português. É um livro muito revelador. O autor é um acadêmico, Dr. Jeffrey Burton Russell. Ele é da universidade, era pesquisador da Universidade da Califórnia. E ele mostra nesse livro, faz um retrospectivo histórico, que a ideia da Terra plana foi uma elaboração mais ou menos recente. Ele acredita que o erro da Terra plana não havia sido incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. Olha só. Pós-iluminismo, pós-crítica da fé, das tentativas de solapar o cristianismo. Foi uma ideia muito conveniente para aqueles que queriam detonar o criacionismo. Quer ver? Russell descobriu o fio da meada nos escritos do americano Washington Irving e do francês Antoine Jean Letron, responsáveis pela posterior propagação do mito da Terra plana. Mas a disseminação dessa ideia no pensamento convencional ocorreu entre 1870 e 1920, é bem recente isso. Viu? Como consequência da guerra entre a ciência e a religião, quando para muitos intelectuais, na Europa e nos Estados Unidos, toda a religião tornou-se sinônimo de superstição e a ciência tornou-se a única fonte legítima da verdade. Irving tentou inclusive reescrever a história de Colombo e ajudou a propagar um mito que até hoje, infelizmente, em escolas é propagado. Eles tinham medo de navegar porque eles criam que a Terra era plana, e então eles cairiam no penhasco, no abismo lá. Já ouviram essa história? Mentira! Tão mentira quanto aquele mito de que Galileu ele foi contra a Bíblia. Nunca! Eu não tenho tempo de explicar esse mito agora, mas cuidado com os mitos, com as falácias, com os mitos urbanos e com as histórias inventadas por gente que quer descaracterizar o cristianismo. Irving, ele retoca então a história de Colombo, da viagem de Colombo, e disse que, na verdade, a resistência, a oposição à viagem de Colombo por parte dos reis da Espanha se deveu ao fato de que eles criam que a Terra era plana e que a viagem não ia ser bem sucedida. Só que em nenhum momento esse assunto entrou em pauta. A resistência dos reis que iriam financiar a viagem dele era porque a distância que eles queriam até as Índias era muito distante, era muito longa. E não haveria, quem sabe, condições de chegar lá, acabaria o alimento, a água, enfim, era muito longe. Em nenhum momento, em nenhum documento histórico, esse assunto de redondeza ou não da Terra entrou em pauta, porque todo mundo sabia que ela era redonda naquele tempo. Pelo menos os intelectuais, os navegadores sabiam que ela era redonda. Você percebe um retoque aqui na história? O fato é que nem Cristóvão Colombo, nem seus contemporâneos pensavam que a Terra fosse plana. Não há uma referência sequer nos diários do navegador e de outros exploradores que levante a questão da redondez da Terra, o que indica que não havia contestação alguma a respeito disso naquela época. Aliás, antes de Colombo, na Divina Comédia de Dante Alighieri, já havia indicações de uma Terra redonda, isso lá nos anos 1200, 1300. Vamos recuando no tempo? Para você perceber como isso aí é conversa para alguns dormirem. Outra coisa, os filósofos escolásticos, incluindo o mais famoso deles, Tomás de Aquino, conhecedores de Aristóteles, também defendiam a esfericidade da Terra, coisa que Aristóteles já defendia. Então os escolásticos defendiam isso. Dante Alighieri, Colombo, tem mais. Carlos Magno, 742, 814. Recuamos bastante agora, hein? Os grandes reis daquele tempo tinham por hábito serem, eu ia dizer fotografados, pintados, ou esculpidos, ou colocada a efígie em algumas moedas, segurando o chamado orbis. Sabe o que é isso? Um globo com a cruz em cima. Dando a ideia de poder e de que eles queriam que o cristianismo, o Sacro Império, o cristianismo dominasse o mundo. Mas por que um globo, hein? Porque não é pizza. Porque naquele tempo já sabiam do óbvio.
a Terra é redonda. E você encontra essas pinturas, essas efígies espalhadas por aí, né? Em mosaicos, em pinturas, em esculturas. Orbe, o globo, na mão dos reis. Ok? Agora sim, prestem muita atenção. O que a ciência nos diz sobre? Espero que esse assunto da Bíblia, Ellen White, e da história tenha sido resolvido. É como eu disse, cada ponto desse daria para ficar aqui 1 hora, né? A gente está resumindo bastante aqui para dar uma panorâmica desse assunto para vocês e depois, se quiserem perder tempo estudando mais, fique à vontade, né? Mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia bem geral assim, do que esse assunto representa. Vamos lá. Existem 10 tipos de climas principais na Terra. São influenciados pela pressão atmosférica, correntes marítimas, circulação de massas de ar, latitude, altitude, precipitação pluviométrica e inclinação solar, com que os raios incidem sobre a Terra. Ou seja, a Terra plana deveria então ter apenas um único clima o ano todo. E se eu fosse agora me deter aqui no fenômeno de Coriolis, então, ia longe, que só podem existir numa Terra redonda, em rotação. Mas aí eles dizem assim, não, o clima é o seguinte, o Sol não gira assim perfeitamente num círculo, ele gira numa espiral. Então ele gira para dentro, depois vai para fora, então ele passa perto de alguns lugares e esquenta aqueles lugares. Aí é verão. Não falei para vocês? Para todo argumento tem um contra-argumento? Eles sempre têm uma explicação. Só que cada explicação deles acaba gerando um monte de problemas, e você tem que acabar resolvendo os outros problemas também, e fica muito difícil, né? Muito difícil. Se a Terra é plana e sempre é dia em alguma parte do mundo, então não existe nascer do Sol, nem pôr do Sol, concordam? Lembra do modelinho lá, se ela gira assim o Sol? Como é que pode ter pôr do Sol então? Ele nunca vai se pôr, mas ele se põe, sim ou não? E a Lua também se põe, ela se põe num local do céu e no outro dia nasce no lado oposto. Como que a Lua pode fazer isso, se ela também gira desse jeito em cima da Terra plana? Aqui tem uma Terra plana, esse negócio aqui, ó. Então a Lua está aqui, girando desse jeito, né? Como é que ela se põe aqui? Difícil, né? Ao viajarmos de avião sobre o Oceano Atlântico ou Pacífico, então imagina uma viagem que você avança pelo Pacífico, mar adentro. Não era para ver a borda da montanha de gelo do outro lado? Mas tem locais do oceano que você não vê mais nada, você só vê mar. Mesmo que o avião esteja bem no alto, era para poder avistar o restante da Terra, se ela fosse plana. Mas quem já viajou o oceano adentro sabe que não é assim que acontece. Você olha e não vê nada, é só mar. Por quê? Você não consegue ver mesmo, né? Mas, olha esse túnel lá na Índia, ele tem 6,5 quilômetros, que é mais ou menos o limite visual que dá para você enxergar algo antes de começar a ser afetada a sua visão pela curvatura. Ferrovias que transpõem montanhas, eles fazem o mais planas possível, né, para que possam economizar material, para que o trem possa deslizar mais facilmente. E curiosamente, a foto não está assim com uma boa resolução, mas não sei se você percebe, lá dentro começa a descer, as luzes começam a descer, mas é um túnel reto, é um túnel que tem que entrar aqui na montanha e sair do outro lado o mais plano possível. É um túnel em linha reta, não há desvios laterais. Então, quando os automóveis vêm do outro lado, um trem com uma lanterna bem possante, dá a impressão que está subindo. Por que isso acontece? O mesmo fenômeno que fazia com que os navegadores observassem o navio desaparecendo no horizonte. Ele vai sumindo lá, descendo, né? Mar adentro, estranho, né? Uma terra plana isso não aconteceria, de forma alguma. Em 2008, Fedor Filipovich Kuryakov demorou 102 dias para circunnavegar a Antártida, num barco à vela. Se a Antártida fosse realmente aquela borda de um disco de 20 mil quilômetros de raio, essa façanha seria impossível. Está aqui a Terra plana, ok? Estão vendo aqui esse círculo? A Antártida, para eles, é isso aqui, ó. É uma borda de gelo de alguns milhares de metros de altura, né? Aqui. E ele fez, então, uma circunnavegação. Então, supostamente, ele circunnavegou toda essa extensão. Em 120 e poucos dias? Não dava. Um brasileiro terraplanista é um absurdo, uma vergonha. Porque nós temos um herói aqui no Brasil. Amir Klink. Ele circunnavegou também a Antártida, né? Aqui está o livro que ele escreveu depois, Mar Sem Fim.
Entre dezembro de 2003 e fevereiro de 2014, 76 dias, Klink navegou com a sua equipe 24.600 quilômetros. Mas então é menor. Claro que é menor. A calota Antártida tem essa medida. E ele conseguiu fazer isso em 76 dias. Se fosse para circunnavegar aquele muro hipotético, levaria muito mais tempo e a viagem seria inviável. Então todo mundo está mentindo aqui, está percebendo? Eu nem cheguei na NASA ainda, calma. Eu nem cheguei nas estações espaciais. Eu estou falando de gente que aqui na Terra já fez isso. Klink é mentiroso. Aquele russo é mentiroso. E todo mundo que falou que viu fez isso também é mentiroso. E assim a gente acaba com o nosso herói brasileiro. Já temos poucos, né? E acabamos com mais um. Nós não, né? Um eclipse lunar teria que ter essa forma. É o disco e aquela lenda antiga, né? A tartaruga e os elefantes que suportam o disco, né? Se a Terra fosse plana, um eclipse lunar tinha que ter esse formato, a sombra dela. Mas não tem. Olha que interessante. Qual é o formato que tem? Mas por quê? Que a sombra da Terra projetada pelo Sol na Lua, é um eclipse lunar, tem esse formato de círculo aí. Não lhe parece óbvia a resposta? Hoje a gente estava olhando para a Lua ainda. As fases da Lua. Como se explica isso? Se a Lua é um holofote também. Se o Sol é um holofote. Né? Já se deu conta de que as constelações vistas no hemisfério norte são diferentes das constelações vistas no hemisfério sul? Por quê? Se todos vemos o mesmo céu, se a Terra é plana. Quer ver? Isso está na Bíblia também, é fantástico. Abra lá em Amós 5. Vamos passar. Amós menciona Órion. Volte a Jó, para a gente ganhar tempo. Jó, capítulo 38, 32. Vamos ver que constelação Moisés ele registrou aqui no livro de Jó, capítulo 38. A Bíblia é fantástica, por vários motivos, e por esse aqui também. Cientificamente precisa, astronomicamente precisa, para desespero dos terraplanistas. Jó 38, 32. Diz assim: ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Bom, no verso 31, né? Poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelos? 7 estrelos aqui são as Pleiades. Ou soltar os laços de Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Aqui ele menciona constelações próprias do hemisfério norte. A ursa, maior, menor, isso lá em Jó. Agora veja Jó 9, volta um pouco. Jó capítulo 9. Repito, são constelações que Moisés, que as pessoas que viviam naquele tempo lá, naquela região, podiam perfeitamente ver no céu. Já aqui no verso 9, a gente lê o seguinte: quem fez a ursa? De novo, uma constelação do hemisfério norte. O Órion, os 7 estrelos, ou as Pleiades, e as recâmaras do sul. O que são essas recâmaras aí do sul? Na NVI, a tradução está mais clara, diz assim, as constelações do sul. Ele não menciona, mas sabia que havia. Olha que interessante. Ele fala, quem fez as Pleiades, norte. Quem fez a ursa, está aqui até numa ampliação, quer ver? Ali, ó, a ursa menor e a ursa maior, são do hemisfério norte. Quem fez essas? E quem fez também as constelações lá do sul? Que interessante. Ele não cita, talvez não conhecesse, porque não via, mas ele sabia que lá no sul havia outras constelações. Está na Bíblia. E por que não segue esses textos bíblicos? Que são tão claros e não são metafóricos. Aqui é uma descrição pura e simples, astronômica, né? O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, mas a Lua está cerca de 400 vezes mais perto da Terra. Por que eles têm o mesmo tamanho? Por essa questão aí. Embora o Sol seja muito maior, está muito mais longe. Então, para nós, dá a impressão de que eles têm o mesmo tamanho. Só que aqui encontramos mais uma contradição terraplanista, porque eles dizem o seguinte, eles admitem, porque é observacional, tem o mesmo tamanho, mas a Bíblia fala que Deus criou o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Como maior e menor se eles têm o mesmo tamanho observando no céu? Porque a Bíblia tem razão. Porque Moisés, quando escreveu isso, sabia que o Sol é maior que a Lua, mas observando não são diferentes em tamanho. Como os terraplanistas explicam isso?
Não sei. Talvez quando assistirem esse vídeo vão explicar usando um monte de mirabolâncias, né, e tudo mais. Como eu disse, sempre tem uma resposta, né? Agora vem uma questão interessante, né, que a gente sempre pergunta para um e outro, né? Se a Terra é plana e o Sol, apesar de ser tão pequeno aqui dentro da Terra, mas ele é possante, ele ilumina muito, né? Por que quando ele está do outro lado do círculo eu não vejo o Sol? Deveria ver, e nunca ver pôr do Sol. Aí eles falam o seguinte, aquilo não é bem uma bola, ele é um holofote, é uma lanterna. Então ele direciona um facho, né, de luz, assim, um cone limitado. Nossa, que estranho. Então por que quando ele vai para longe eu vejo ainda uma bola? Era para eu ver o Sol virando uma elipse e depois um tracinho no céu. Concorda comigo? Estão captando a descrição que eu estou passando para vocês? Se ele é uma lanterna, ao ir para longe, aqui em cima é uma bola, né? Eu vejo um círculo. Mas ao se distanciar daqui, ele devia ficar ovalado, e lá longe só um tracinho, e nunca ver pôr do sol. Mas eu vejo o sol se pondo como uma bola. Como é que fica isso? Não fica também. Não fica. E o que dizer do equinócio, gente? Lembra da escola? O que é o equinócio? É aquele dia no ano em que os dias, o dia e a noite têm a mesma duração. Por quê? Simples, porque os raios solares, eles incidem numa Terra que está perfeitamente perpendicular ao movimento, né, de translação ali. Então ela está assim, bem em pezinha, os raios solares incidem de forma perpendicular, e você tem então lá os dias e noites com a mesma duração, dia e noite, e nos polos sul e norte você não tem dia nem noite, quer dizer, você tem só um dia, né? O sol permanece acima do horizonte durante todo o dia. Na verdade tem dia, no polo norte e polo sul você tem 6 meses de dia e 6 meses de noite, que também é muito estranho numa terra plana. Já vou chegar lá. Mas no equinócio em si, não era para ser assim. Um dia inteiro lá, iluminado os polos, né? Durante o equinócio, o dia e a noite têm a duração igual em todas as partes do mundo, sendo que nos polos norte e sul não há exatamente noite, pois o sol só circula ao redor, bem abaixo, bem baixo, não abaixo, bem baixo, ali próximo do horizonte. No modelo de holofote, só uma pontinha da Antártida é iluminada, de cada vez. E a noite dura umas 3 vezes mais do que o dia no hemisfério sul. Para facilitar o que eu estou dizendo aqui, um amigo meu que é físico, o Dr. Eduardo Lutz, ele preparou uma animação muito didática. Clique para mim lá, por favor, para vocês perceberem como a coisa é fácil de entender e absurda de aplicar ao terraplanismo. Aí está então o holofote no equinócio, dando uma volta na Terra, ok? O que está acontecendo com a borda ali, que é o Polo Sul, que seria o Polo Sul? Toda ela iluminada nesse momento? Não, um pedacinho por vez, né? Um pedacinho por vez. Então veja só uma pequena parte da Terra é iluminada de cada vez, pois para que o holofote consiga iluminar de norte a sul, em toda a extensão da metade da superfície da Terra, isso não acontece então no sentido leste-oeste. Fica uma bola limitada geograficamente. É importante ressaltar que na vida real, não na ficção científica terraplanista, na vida real, é sempre claro na Antártida, nos equinócios. Ao contrário do que esse modelo indica. Solta mais uma vez de novo ali para a gente deixar isso bem claro. O equinócio no modelo terraplanista ilumina um pedacinho de cada vez da Antártida, né? E os dias são bem menores do que o período de noite. Estão vendo o que é a noite ali em comparação com o dia? Agora vamos para a vida real? Ok, vida real. Um pesquisador localizado na Antártida colocou um relógio para mostrar que o tempo estava correndo numa plataforma que manteve essa câmera fixa na direção do Sol. Olha o que acontece. Isso é vida real. O Sol não se põe, ele está no Polo Sul, no próximo do equinócio, porque na verdade ele faz um movimento de desce e sobe, tá vendo? Isso é normal. Os adventistas que guardam o sábado lá têm que saber que quando o sol descer um pouquinho é o pôr do sol, equivalente. Então eles podem guardar o sábado dessa forma. E o sol passa pelo sul, parte mais baixa, mas não se põe. E ele volta depois a subir. As nuvens o escondem, mas ele está lá.
Percebe o relógio contando o tempo, né? Ele está lá atrás das nuvens. Quando voltar para o norte, ele vai de novo aparecer atrás delas. Lá está o Sol. Isso é vida real. É observacional. Qualquer pessoa que está lá percebe isso. E vem gente que nunca esteve lá, talvez, dizer que é diferente. Complicado. Eu vou mostrar agora mais 2 vídeos muito didáticos que para mim bastariam para sepultar de vez qualquer tipo de ideia terraplanista. Esse foi tirado de um canal no YouTube chamado Aviões e Músicas. Ele demonstra alguns voos impensáveis segundo a ótica terraplanista. São alguns minutinhos aí, mas vale a pena a gente assistir para entender realmente por que pilotos comerciais não podem ser terraplanistas. Solta para nós. Dubai fica mais ou menos aqui. E São Francisco fica mais ou menos aqui. Logo, como todos os voos na Terra plana são em linha reta, então é só traçar uma linha reta de Dubai até São Francisco. E quase faz sentido, né? Porque na verdade vem por aqui o A380, mas olha só, dá para ir passando quase no Polo Norte de Dubai para São Francisco. Só que vamos ver um negocinho aqui, ó. De acordo com o Flight Radar, esse voo demora uma redonda aí, aproximadamente 15 horas, tá? Isso dá, vamos arredondar novamente, aproximadamente 7 centímetros, 15 horas de voo. Então vamos lá, 15 horas de voo igual a 7 centímetros no mapa. Vamos ver quantos centímetros dá essa distância em linha reta, porque todos os aviões voam em linha reta na Terra plana. Então isso dá 7 centímetros e meio. Então 7,5 centímetros tem que ser maior que 15 horas de voo, não é? Só que olha, na verdade, o tempo de voo entre São Paulo e Joanesburgo. Agora vamos ver isso no globo. Dubai até São Francisco. Dá esse tamanho aqui, ó. Vamos fazer sem cortes, mas eu tenho que cortar aqui. Olha lá, tá em cima de São Francisco e vem até Emirados Árabes. Então isso aqui é 14 horas e meia de voo. Vamos agora botar aqui embaixo, saindo aqui de São Paulo e indo para Joanesburgo, que fica aqui. Olha só, sobrou um monte de linha, sobrou isso aqui. Então se isso aqui tudo são 15 horas de voo e pelo Flight Radar a gente viu que isso dá 8 horas e pouco, e eu só passei um pouquinho da metade, nossa, aqui no globo dá certo. Por que será, hein? Agora vem a pior parte, ou a melhor. Os gênios dizem que aqui de Santiago, por exemplo, você não consegue ir para Sydney sem fazer escala. Agora, por que não dá de norte a sul? Porque a Antártida não é o Polo Sul, ela é um paredão cercando, você não sai. E me parece bem óbvio que não, de acordo com esse mapa. Afinal, 15 horas de voo, aqui ó, já está no limite da autonomia dos aviões. E fazendo uma linha reta, nós temos 13 centímetros e meio. É óbvio que você vai ter que fazer uma escala em São Francisco para poder seguir para Sydney, não é mesmo? Porque de acordo com os caras, não pode se voar para o sul, moçada, porque senão bate um muro de gelo. Essa parte do muro de gelo, na parede de gelo, é o que eu mais me divirto. Então, como é, senhores terraplanistas, que vocês explicam este voo da Qantas? Ele sai de Santiago, vai para o sul e misteriosamente ele aparece aqui em Sydney. E sabem quanto tempo de voo? Olha aí, ó. Agora
Vocês lembram o tempo de voo entre Santiago e Austrália, certo? Então vamos botar aqui, ó, Santiago, indo pelo Polo Sul, chegando em Sydney. Olha só, vamos ver isso aqui, ó. Então tá em cima de Santiago aqui na estrelinha, e aí eu tô indo pelo Polo Sul, chegando em Sydney. Sobrou 1 horinha de voo. E, de acordo com o Flag Radar, vejam quanto tempo demora um voo entre Chile e Austrália. O que acharam? Didático? O ônus da prova está com eles, é só tomar um voo e fazer a experiência, né? Não é tão caro assim, né, para você. Se é para buscar a verdade, eu faria um voo até a Lua, em busca da verdade. Então, se esse voo aqui é muito mais barato do que ir para a Lua, basta embarcar no avião em Santiago e ir para Sydney, façam esse voo. E pronto, está resolvido. Um outro vídeo interessante. Nos anos 80, o grande astrônomo Carl Sagan, ele dirigiu aquela série Cosmos. E nesse episódio, eu fiz uma edição, peguei só um trechinho, naturalmente, não vou passar todo o episódio. Ele reconta a experiência de Eratóstenes, um sábio grego matemático que já sabia, naqueles tempos, algo que hoje, no século XXI, alguns não querem mais saber. Solta para a gente ver qual foi a experiência de Eratóstenes. Bem ao sul, no posto de fronteira de Siene, no dia mais longo do ano, algo de notável acontecia. Em 21 de junho, a sombra de uma coluna ou de uma vareta encurtava com a aproximação do meio-dia. Com o passar das horas, os raios do sol deslizavam pela parede de um poço que nos outros dias não era iluminado. Então, precisamente ao meio-dia, as colunas não projetavam sombra e o sol brilhava diretamente no fundo do poço. Eratóstenes se perguntou como podia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inseri 2 varetas ou obeliscos, um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante cada vareta não projetar sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a Terra for plana. Se a sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma Terra plana. Mas como pode ser, perguntou Eratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? A única resposta era que a superfície da Terra é curva. Não só isso, mas quanto maior a curva, maior a diferença nos comprimentos das sombras. O Sol está tão distante, seus raios ficam paralelos quando atingem a Terra. Varetas em ângulos diferentes para os raios de Sol vão projetar sombras de comprimentos diferentes. Mais uma mini aula aí para a gente entender que a coisa é simples, mas acredite, existem contra-argumentos. Tá? Sempre busca uma explicação mais estapafúrdia que se possa imaginar. E aí está o motivo de eu ser um conspirador. Já disseram que eu sou sócio da NASA e que eu sou financiado por ela quando eu coloco meus vídeos no YouTube. Eu queria saber onde é que está o dinheiro que eu não estou recebendo. Mas uma coisa que me marcou, eu estive lá com meu filho, visitando, né, aquelas instalações, é que, irmãos, tecnologia tremenda, é uma coisa fantástica, né? Inclusive você pode assistir o decolar dos foguetes. É só você ir no dia marcado em que eles vão fazer lá um teste ou um lançamento, como foi o caso do Falcon, né?
Recentemente nós vimos isso aí em fevereiro. Não vou soltar o vídeo porque nós já vimos numa outra ocasião aqui. Eles lançam para o espaço foguetes. E tem tecnologia para isso. O domo, se existisse, quebrava todos eles. Não haveria satélites, como eles dizem que não há mesmo. É tudo ilusão da NASA. A NASA, na verdade, é uma grande fábrica de ilusões. A NASA é um estúdio cinematográfico, não é uma agência espacial. Todas as imagens que você vê do espaço são Photoshop. Essa é a ideia, porque tem que desmerecer isso, porque são as provas documentais, né? Aí, só que a Coreia do Norte é aliada da NASA, então? A Coreia lançou um foguete e fotografou a Terra lá do espaço. Percebe a curvatura ali embaixo? Então a Coreia está aliada à NASA, a Coreia do Norte, e a agência Roscosmos da Rússia também. E o que dizer da Agência Espacial Europeia, da China? Todos esses países citados e outros mais têm agências espaciais, já colocaram foguetes lá, já fotografaram a Terra do espaço. Está todo mundo mancomunado para enganar a humanidade. Faça-me o favor, né? É demais, é muita conspiração. Ou é isso tudo, gente, ou vamos voltar a acreditar nessa teoria. O que você prefere? Com o que você fica? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 1, 4 a 6. Deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas. Do quê? Da fé sincera, do amor, da pregação do que realmente é relevante, para voltar às discussões inúteis. Que conselho mais do que necessário nesses dias em que há pessoas que parece que vivem para falar de perfeição, de caráter, de última geração dos perfeitos, de terraplanismo, de dieta disso ou daquilo. Não é essa a nossa mensagem. O que a pregação do terraplanismo ou do perfeccionismo vai trazer de salvação para um perdido? Para alguém que precisa saber que Jesus vai voltar, para alguém que precisa saber do rudimento da fé, que é o que? Jesus te perdoa, Ele te recebe, Ele te salva. É essa a mensagem que temos que pregar. São as 3 mensagens angélicas, que nós temos que temer a Deus, dar a Ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Pregue sobre a volta de Jesus, sobre o juízo investigativo. Pare de perder tempo com essas bobagens. Se Paulo escrevesse na linguagem de hoje, e meio irritadinho, ele diria isso. Coisas inúteis. Outro texto. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando para os mitos. Não é verdade com relação a muitos hoje? Preferem mitologias a dar ouvido à verdade. Sabia que Ellen White enfrentou um terraplanista no tempo dela? Olha que coisa interessante. E ela relatou isso no livro Obreiros Evangélicos, página 314. Quando uma vez certo irmão se chegou a mim com a mensagem de que o mundo é plano, fui instruída a apresentar a comissão de Cristo, que Ele deu aos discípulos. Ide, ensinai todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Insistam sobre as grandes verdades probantes para este tempo, não sobre assuntos que não têm relação com a nossa obra. No século XIX, Ellen White já recomendou, para de falar sobre isso, meu irmão. Esquece esse assunto. O que nos importa é a comissão evangélica. Pregue o Evangelho. Tem gente que se deixa absorver por esses assuntos, trindade. E parece que a vida dele passa a girar só em torno desses assuntos. Antitrinitarianismo, perfeccionismo, terraplanismo e outros ismos que já vai colocando. E a missão, a obra fica por fazer. Pergunte a um desses, quantos você levou ao batismo nos últimos 6 meses? Nenhum. Levou à loucura. Levou à dissonância cognitiva. A fixação em um assunto apenas. Isso sim. E para deixar bastante claro para vocês, se é que já não perceberam, que os criacionistas de verdade não podem, não são e repudiam o terraplanismo, eu publiquei no ano passado, no meu blog, que tem o nome Criacionismo, acho que tem alguma representatividade com relação a esse assunto, uma nota oficial da Sociedade Criacionista Brasileira, dizendo que repudia esse assunto. A Sociedade Criacionista tem livros muito bons
justamente sobre a questão da Terra como uma esfera, como um globo, sobre a mecânica celeste, sobre a astronomia. Então alguém dizer que é um criacionista, que terraplanista, está mentindo. Porque os criacionistas realmente não defendem essa bandeira. Nem os do Brasil, muito menos dos Estados Unidos. O Geoscience Research Institute, que é o nosso centro de pesquisas na Loma Linda, repudia de igual maneira o terraplanismo. E outras instituições criacionistas americanas e fora dos Estados Unidos têm a mesma posição. Portanto, os que se dizem criacionistas nesse meio aí são pessoas que não falam com a autoridade dos criacionistas que pensam, que têm uma missão de restauração do criacionismo na Terra. Últimos 2 textos com os quais eu quero então encerrar essa mensagem, essa palestra, estão em Mateus 24, 37. Mateus 24, 37. E depois vamos ler aquele texto maravilhoso de Apocalipse. Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas duvidavam de que haveria um dilúvio, mas ele aconteceu. Por mais incrível que pudesse ser um evento como esse. Apocalipse 1:7 fala de outro evento incrível. Você sabe de cor esse texto? Sabe de memória? Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aí os terraplanistas falam assim: como é possível todo mundo na Terra ver Jesus ao mesmo tempo se ela for redonda? Como? Eu não creio nisso. Os antediluvianos também não criam que haveria um dilúvio, porque era uma coisa tremendamente incrível no mundo que nunca tinha visto sequer chuva. Hoje também é difícil acreditar que todo olho verá numa terra redonda, mas quem sou eu para dizer que vai ser diferente? Eu não sei também como vai ser. Eu só sei que eu quero estar lá. Eu só sei que eu não quero perder esse evento por nada no mundo. E quer saber? Quando Jesus vier me resgatar, eu vou subir com ele. E lá do alto eu vou dizer: tá vendo? Era redonda. Eu quero estar lá. Você também quer? Júpiter é redondo, Marte é redondo, as estrelas são redondas. Só esse planeta, violando a lei de Deus, a gravidade, uma lei perfeita, só esse planeta estaria violando a lei de Deus. Já viola moralmente, vai violar fisicamente também. Não faz sentido. Irmãos, o apelo que eu faço para vocês como igreja, eu quero chamar já a Ellen para vir aqui à frente. Ela vai terminar nossa palestra, nossa aula, se eu posso dizer assim, com um hino que fala de escolhas. Eu escolhi acreditar. Mas o apelo que eu faço é: não demos ouvidos às fábulas, nem percamos tempo com coisas que não têm sentido. Vamos pregar o Evangelho. Vamos gastar nosso tempo pregando a respeito da verdade bíblica, da salvação em Cristo, da volta de Jesus, do sábado como memorial da criação. Essa é a nossa mensagem. Não vamos dar ouvidos a Satanás, que tenta nos desviar do nosso caminho com ideias que não têm sentido nenhum e que não fazem parte da nossa pregação. Vamos ter foco. E eu prometo que não falo mais desse assunto aqui. E não quero mais saber de gastar tempo com isso agora por um bom tempo. Eu quero ler a palavra de Deus, eu quero estudar criacionismo, eu quero estudar aquilo que realmente é relevante. Repito, só falei porque pediram, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento e que Deus acenda em nosso coração o desejo, não só de acreditar, mas de estar preparados para aquele grande dia. Modernas teorias, novas formas de pensar existem por aí nos meios intelectuais que vão do ateísmo mais profundo e radical até o humanismo com tinturas sociais. E hoje mesmo a crença
tenta se modificar e quer que o homem seja o fim de sua pregação. Senhor dos seus problemas, dos seus sonhos e ideais, buscando aqui agora a total libertação. No entanto, eu escolhi acreditar que existe um plano para a salvação e que há um Deus no céu a governar o meu viver, mas que me dá poder até para aceitá-lo ou não. O seu pé na liberdade é amor. Espera sem forçar a decisão. Ele é descomplicado, não confunde o pecador e fala tanto a minha mente como fala o coração. O ser humano hoje só se volta para si, buscando atender necessidades essenciais, mas sem levar em conta que é uma vida superior que poderá suprir os seus anseios mais reais. E aos que procuram tudo racionalizar, só crendo no que a ciência e a cultura podem ver, querendo um milagre pela lógica explicar, se fecham para as coisas do Espírito e da fé. No entanto, eu escolhi acreditar e esperar assim em meu Jesus. Filósofos e mestres nunca irão avaliar aquilo que o amor de Deus mostrou na cruz. O meu Deus é poderoso e é real. Só nele eu encontrei, enfim, perdão. Prefiro depender de sua força sem igual e quero ter então por ele transformado coração, transformado coração. Um detalhe paradoxal é que um dos maiores defensores do terraplanismo atualmente é um evolucionista chamado Daniel Shenton. Pesquise depois. Daniel Shenton já presidiu a Sociedade Terra Plana. Você acha que isso é por acaso? Há muito interesse por parte de Satanás em desacreditar a nossa obra, em atrapalhar a nossa missão,
e fazer com que as pessoas nos olhem como loucos, como pessoas não dignas de crédito. Por isso, repito, temos que nos afastar disso e escolher acreditar, mas uma crença, uma fé que se baseia em evidências reais, bíblicas e científicas. Essa é a nossa missão: restaurar o criacionismo em nosso planeta e a verdade de que há um Deus Criador e que o sábado é o memorial dessa criação. Vamos encarar com seriedade a nossa missão e terminar logo essa obra, para que em breve possamos visitar outros mundos redondos e ver a terra de fora. Esse é o nosso sonho. Vamos orar a Deus em pé. Encerramos hoje essa primeira temporada. Em agosto, contando com a paciência de vocês, eu estou muito feliz. Eu tenho sido muito bem recebido aqui e tenho sido tratado com muita paciência, porque eu me preocupo com o horário e frequentemente tenho estourado. Mas eu agradeço a vocês pelo interesse, pelo carinho. E se assim os planos prosseguirem, a gente retorna aqui em agosto para prosseguir com a segunda temporada dessa série de temas variados. Tá bem? Orem por nós, orem pelo nosso trabalho, pelo nosso retorno agora para casa. Estou hoje com a minha esposa, com os meus filhos. E quando puderam, estiveram aqui também, me acompanhando, como apoio ao meu ministério. Então orem pela nossa viagem de retorno. Amanhã cedinho, trabalho e escola, né? Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é tão clara para aqueles que a buscam com a mente e o coração abertos e guiados pelo Espírito Santo. Obrigado também porque temos a ciência, a verdadeira ciência, essa ferramenta maravilhosa que Tu permitiste que fosse descoberta e que nos ajuda tanto a compreender a realidade que nos rodeia, e uma vez compreendida, louvamos ainda mais o Teu nome por tantas maravilhas que ali percebemos. Obrigado, Pai, porque criaste este universo, criaste este planeta para ser a nossa morada, e porque nos criaste também. Dá-nos a Tua paz, ó Deus, despede-nos agora da Tua presença aqui nesta casa, mas acompanha-nos aos nossos lares e dá-nos uma semana de vitórias. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Boa noite e boa semana a todos.